Olá, estou de volta. Desta vez vou-vos falar sobre outro grande clássico da literatura, que é 1984, uma obra da autoria do grande George Orwell. Ou seja, este é o segundo livro de George Orwell que eu vos trago. O primeiro livro foi A Quinta dos Animais, uma fábula satírica, portanto, em que ele utiliza os animais da quinta, do infantado, para nos dar para criar uma espécie de representação do regime soviético da Rússia, que na altura era encabeçado por Stalin. Já falei sobre George Orwell no mesmo vídeo em que falo sobre a Quinta dos Animais, por isso não vou aprofundar muito sobre a vida do autor. Vamos dizer que George Orwell considerava-se um socialista e numa fase inicial até apoiava as ideias do regime soviético. No entanto, ele desencantou-se com esse regime quando ele se aliou como voluntário para combater na Guerra Civil Espanhola. Na altura, a Espanha era um país comandado por uma ditadura fascista, que era governado, ou seja, era governado pelo general Franco. Houve uma guerra civil e George Orwell vai combater para essa guerra na Frente Popular, que era então uma frente comandada pelas forças, apoiada pela Rússia. Ele desencanta-se com os métodos da Frente Popular, entretanto ele é ferido nessa guerra por um disparo das forças do general Franco na garganta. No entanto, ele volta para a Inglaterra e escreve A Quinta dos Animais, que é uma obra coberta de simbolismo e muito, mas mesmo muito, muito boa. Mas George Orwell era um grande escritor e ainda estava para escrever, depois da Quinta dos Animais, outro grande clássico da literatura, que foi então 1984. Este livro não estava planeado pelo autor chamar-se 1984. Ele pretendia que o livro se chamasse O Último Homem da Europa, O Último Homem Resistente da Europa, uma coisa assim. Mas o seu editor considerou que esse título não era apelativo e que então uma data, neste caso o ano, seria muito melhor. Então, 1984 nós temos o ano em que o livro foi escrito, 1948, em que os dois últimos dígitos são invertidos para 84. Este livro foi então escrito em 1948, mas foi publicado um ano depois, em 1944. Foi o último livro que eu li. Tenho a dizer que foi dos melhores livros que li até hoje. Ouvi comentários sobre que era uma leitura difícil, que a escrita do autor era complicada, mas eu tenho a dizer que não concordo minimamente com essas opiniões, que para mim a escrita de George Orwell é muito, muito boa, e acho que qualquer pessoa, mas não é complicada, qualquer pessoa consegue compreender. Acho que o que talvez tenha sido mais complicado para quem tentou ler este livro é o facto de ele conter muitas informações. George Orwell cria um mundo totalmente novo, um mundo totalmente diferente daquele mundo em que nós vivemos, e as informações e o modo como esta sociedade está estratificada, os acontecimentos que se passaram até chegarmos a 1984, ao mundo vivido neste livro, então um pouco complicado de se assimilar tudo de uma vez. 1984 tenho aqui esta capa da Porta Editora, que eu acho que é muito boa, adoro, é uma ilustração do Willis, que se não estou em erro é uma pessoa que faz grafites, um artista de grafite mundialmente conhecido, este olho na capa representa então a figura omnipresente do grande irmão, que é o antagonista que é omnipresente, mas ao mesmo tempo nunca aparece neste livro. Este livro é protagonizado por Winston Smith, que é um trabalhador do partido. Estamos então num regime ditatorial. Depois da Segunda Guerra Mundial, a guerra não acabou, houve uma outra guerra e o mundo ficou dividido em três grandes impérios, ou três grandes nações. A Oceânia, que ficou então com as Ilhas Britânicas, com a América do Norte e com a Austrália. Portanto, a ação deste livro passa-se em Inglaterra.
ou pelo menos naquilo que era a Inglaterra, que é a Inglaterra e que deixa de ser Inglaterra e passa a ser uma terra com outro nome. E ele vive então nessa Inglaterra e trabalha para um ministério do partido, que é o Ministério da Verdade. O trabalho dele é muito interessante. Basicamente, ele reescreve a história. Ele pega, de acordo com as indicações do partido, que comanda então todo este grande império que é a Oceânia, ele pega consoante essas informações e ele altera os registros históricos. Ele altera notícias que saíram em jornais, em revistas e por aí fora. Porquê? Porque o partido precisa de controlar a população. A população é essa que está dividida em 3 classes. Temos então os membros do partido interno, que são os privilegiados. Temos os membros do partido externo, que são, como o nosso protagonista, completamente controlados por esta máquina propagandista que é o partido. E temos os proles, que são um pouco deixados de lado, são a classe mais numerosa, mais pobre, são deixados de lado, têm determinadas liberdades que os membros do partido externo não têm, nem nunca poderão ter, mas de acordo com as crenças do partido, eles não têm capacidade, inteligência, ou seja o que for, para se revoltarem contra o partido. Mantê-los na ignorância é, portanto, a melhor arma para o partido para se proteger a si próprio. Porque Winston Smith, calcula que é nos proles que está a esperança para a queda deste regime. Mas, pelo menos nesta obra, nós nunca chegamos a saber isso. Mas o nosso protagonista não é uma marionete do partido, é uma marionete no sentido prático, mas ele interiormente ele despreza o partido. Ele despreza a falta de liberdade, a falta de regalias, e ele acaba por adquirir um diário e vai ser... Aliás, é-nos dado sempre a informação que é a partir da escrita desse diário, da aquisição desse diário, da escrita desse diário, que ele inicia um caminho de descida. No entanto, fica mais do que claro ao longo do livro que isto não começou aqui. Que ele já estava na mira do partido, da vigilância do partido, muito antes de ele ter adquirido aquele diário. Mas isso é outra história. Depois temos aqui vários pontos muito interessantes. Como eu já falei, o livro foi... depois dessa guerra, o mundo foi dividido em 3 grandes potências. A Oceânia. E depois temos a Eurásia, que compreende a Europa e a Ásia, e a Rússia. E depois temos a Eustásia, que compreende o resto do mundo. Estas 3 potências estão constantemente em guerra. No entanto, não é uma guerra no termo de destruição, é um tipo de guerra em que os 3 sabem que têm que estar em guerra para manterem controladas as suas populações e para manterem os seus regimes, que são todos regimes ditatoriais, no controle. O partido faz então uma vigilância constante ao nosso protagonista. Ele conhece Júlia, com quem vai iniciar uma relação, que é outra funcionária do partido externo, mas o seu ato de rebelião, digamos assim, não é suficiente para Winston, apesar de que para Júlia é mais do que suficiente. Winston decide... tem um sentimento em relação a um membro do partido interno, que é o O'Brien, e ele pressente que o O'Brien é como ele, que o compreende. No entanto, O'Brien é indubitavelmente um membro do partido interno que tem como missão converter o nosso protagonista novo no caminho correto. Ele então é aprisionado pelo partido, é torturado de todos os modos possíveis, torturado física, psicologicamente, emocionalmente, durante muito tempo. E ele vai tentando resistir à sua maneira a tudo isso, até que por fim ele
quebra. E ele quebra aonde? Na chamada Sala 101, que é uma sala misteriosa, mas que eu não vos vou levantar pormenores sobre o que é que temos nesta sala. E a partir daí nós temos então uma sensação de derrota completa. Mas ao mesmo tempo também podemos acreditar que o Winston não conseguiu se revoltar contra o partido, mas que talvez no futuro haja alguém que vai conseguir se revoltar contra esta grande máquina que é este regime totalitário. Este regime é controlado então na figura do grande irmão. Nós temos aqui o olho, a cara dele está presente por todos os lugares. Todas as pessoas têm em sua casa um teleecrã, que é um ecrã em que controla e vigia as pessoas. O Winston também tem esse teleecrã na sua casa, mas ele começa a escrever o diário porque o seu teleecrã está numa posição em que ele consegue ter um recanto, em que consegue escrever o diário sem que seja gravado pelo teleecrã. Mas fica no ar sempre uma dúvida: será que o grande irmão realmente existe? Porque na verdade nós nunca o vimos, nós só sabemos dele através dos retratos. Ele é mais como uma figura omnipresente, como um deus que serve para controlar a população. Talvez ele tenha existido na realidade, mas depois deixou de existir. Depois, em relação às três potências, a Oceânia, a Eurásia e a Eustásia, elas têm um acordo entre si. Durante um tempo, a Eustásia faz uma aliança com a Eurásia, com a Oceânia. Durante outro X tempo é a Oceânia que faz uma aliança com a Eurásia. Depois alteram-se os registros históricos para que nunca a aliança anterior tenha ficado na memória das pessoas. E é confuso, mas é muito interessante. E eu tentei falar aqui sobre este livro, não falando sobre o George Orwell. Isto fica um vídeo muito mais pequeno, mas também, se quiserem saber mais sobre os George Orwell, podem ver o meu vídeo sobre a Quinta dos Animais, em que eu falo muito sobre a vida do autor, e basicamente é isto que eu tenho a dizer sobre este livro. Vou ler então aqui uns trechos que eu sublinhei, que eu marquei, porque eu acho que são muito interessantes, pelo menos do meu ponto de vista. Nós temos aqui então... Nós temos uma questão que eu não vos cheguei a falar, mas que eu posso-vos falar, que é a nova fala, que é o partido criou uma nova linguagem, que basicamente é para retirar a criatividade do ser humano, porque lhe retira as palavras, porque utiliza... E até mesmo para escreverem, eles têm os cartões que têm umas frases pré-definidas e que eles só têm que riscar aquelas que não interessam. Portanto, eles são controlados até daquilo que dizem, aquilo que escrevem. Tudo é controlado. E nós temos aqui então um trecho em que um amigo do Winston, amigo entre aspas, não é? Porque aqui não há verdadeiras amizades, a bem dizer, que trabalha na construção do novo dicionário da nova fala e que fala com ele. E ele diz assim: é uma coisa bela, a destruição de palavras. Claro que o maior desperdício está nos verbos e adjetivos, mas há centenas de substantivos dos quais também nos podemos livrar. Nem se trata apenas dos sinónimos, também há os antónimos. Afinal, que justificação pode haver para uma palavra que é apenas o oposto de outra palavra qualquer? Todas as palavras contêm em si próprias os seus opostos. Olha, bom, por exemplo. Se tens uma palavra como bom, não há necessidade de usar uma palavra como mau. Não bom serve perfeitamente. É melhor. Até porque é o oposto exato a outra não. Ou então, se queres uma versão mais forte de bom, que sentido faz haver toda uma espécie de palavras vagas e inúteis como excelente, esplêndido e todas as outras? Mais bom traduz a ideia. Ou duplo mais bom, se quiseres alguma coisa ainda mais forte. Claro que já usamos essas formas, mas na versão final da nova fala não haverá mais nada. No final, todas as noções de bom ou mau serão descritas por apenas 6 palavras. Na realidade, apenas uma. Não veja a beleza disto, Winston? Claro que a ideia original foi do grande irmão, acrescentou, como um reparo. Temos aqui então a questão da linguagem, que é completamente controlada pelo regime. E depois temos aqui outro trecho que fala sobre então
os membros. Ele fala com a Júlia, a bem dizer, a contar que ele, alguns no tempo, teve uma prova física de que algo que o partido estava a dizer era mentira. E apesar de, com o medo de ele ter destruído aquela prova na hora, ele ficou sempre com aquilo. Isto foi um caso excepcional. Não foi só a questão de alguém ter sido morto. Não percebes que o passado, já a partir do dia de ontem, foi, na verdade, abolido. Se sobrevive ainda, é apenas em alguns poucos objetos sólidos, sem palavras associadas, como aquele pedaço de vidro ali. Mesmo agora, já não sabemos literalmente quase nada acerca da Revolução, nem dos anos anteriores. Todos os registros foram destruídos ou falsificados, todos os livros foram reescritos, todos os quadros foram repintados, todas as estátuas e ruas foram renomeadas, todas as datas foram alteradas. E esse processo continua dia após dia, minuto após minuto. A história parou. Nada existe a não ser um presente sem fim no qual o partido tem sempre razão. Sei, claro que o passado foi falsificado, mas nunca me seria possível prová-lo, nem quando fui eu próprio quem o falsificou. Após o ato, nenhuma prova resta. A única prova está na minha cabeça e não tenho a certeza de que seja possível outro ser humano partilhar das minhas memórias. Apenas naquele instante, em toda a minha vida, tive nas mãos provas efetivamente concretas após o evento, anos após. Ok. Espero que tenham gostado. Bye bye!